Mas é uma grande realidade, porque em todo esse tempo tem sido, acho que, bem diferente para todos nós em vários aspectos da nossa vida, não é? E hoje a gente se reúne aqui e se reúne debaixo de um novo momento, se reúne debaixo de novas regras, se reúne debaixo de uma situação que a gente sabe que tem tomado todos os lugares. E existem algumas regras que no finzinho do culto eu vou estar falando, sempre para a gente ter isso em mente, no sentido de que nós possamos estar não só dentro da lei, é óbvio, tentando fazer ao máximo isso, e para não causar nenhum distúrbio, nenhum problema, porque nós sabemos que hoje a gente vive esse quadro complicado, e ainda mais agora, né, que a gente entrou desde a semana passada, existe muito questão de vizinhança, falando, comunicando, olha, eu ouvi tal coisa, por exemplo, no vizinho e tal. Então, infelizmente, a gente soube que até uma das próprios ministros incentivou esse tipo de coisa, e o primeiro-ministro mesmo, ele fala, não é bem assim, eu acho que todo mundo tem que ter uma consciência. Então, para evitar qualquer tipo de problema, nós vamos estar realmente tentando observar, mas eu acredito que dentro de uma condição gostosa, de um momento bom, observando todas as regras, e que possamos, ter um bom momento dentro deste tempo que nós vivemos. Bem, hoje então, nosso primeiro culto, deixa eu dar um aviso antes de entrar para a palavra. Ai, que delícia, pregar e ver gente. Vocês não têm ideia, eu acho que eu estou até desabituado de olhar e não ver um buraquinho de uma câmera e ter que ficar mentalizando os rostinhos de todo mundo, mentalizando, porque eu não sou muito bom de ficar falando para a câmera e nem de ficar cantando para a câmera. Eu gosto de cantar ao vivo, fazer na hora. E eu acredito que essa foi a minha maior dificuldade nesse tempo todo, de tentar olhar para essa câmera e tentar me fazer entender que por detrás dela existiam vidas e pessoas que estavam ouvindo a mensagem. E você viu aqui num dos avisos, e você tem acompanhado durante todos os nossos cultos, que a gente não tem falado de questão financeira, de questão de dinheiro, porque eu acredito que isso é algo que cada um de nós, todos os cultos, temos ouvido, sempre sobre a nossa responsabilidade. Esse é um momento delicado onde as pessoas passam por dificuldade. E eu esperei vir esse momento, quando nós voltássemos ao culto, para falar. Nós sabemos que é um momento delicado na questão das finanças de cada um, então nós procuramos levar esse momento e sabendo que cada um de nós temos as nossas responsabilidades para que o culto, para que as coisas continuem, nós continuamos pagando o aluguel aqui da igreja por todo esse tempo, honrando os ingleses, mesmo nós não tendo usado aqui. Tem sido um tempo bom, tem sido um tempo em que a gente vê que eles ligam para a gente, eles querem saber como é que estão as coisas, e sempre que vão fazer alguma coisa eles perguntam, então a gente se sente parte dessa casa. E a gente tem procurado honrar isso, tivemos as reuniões para poder voltarmos, tanto a igreja, se você reparar aí no teu banco, você tem escrito Link Church e HG. Você vê aí, talvez na pontinha dos dois bancos que está azul aí atrás de você. Esses bancos serão usados pela nossa igreja Link Church e a igreja Hope of Glory. A igreja Hope of Glory é uma igreja dos franceses que utilizam no domingo à tarde. Então, como eles são poucas pessoas e eles vão vir aqui, eles mesmos vão fazer as limpezas. Segunda coisa, questão de dízimos e ofertas. Por causa do manuseio de dinheiro, o dinheiro que for colocado, as ofertas que os irmãos que sentirem, quiserem colocar, os envelopes, quando vocês entrarem, está lá atrás a caixinha do gasofilácio, você coloca as suas ofertas, e na saída essa caixinha vai vir aqui para frente e você coloca aqui, se você tiver a tua oferta, ok? Esse dinheiro, o que acontece? Ele vai ficar lá por 72 horas e só depois desse tempo que vai ser mexido nele por causa das normas do governo. Então, uma série de coisas. Por esse motivo, nós incentivamos os irmãos. Se você puder, faça o seu depósito do dízimo, das suas ofertas, contribuição para o Barnabé, tudo através da internet, se for possível. Se não for, não tem problema, faça através do gasofilácio, colocando a tua oferta aos sábados. Mas se você puder, para facilitar e para não termos este problema, então faça o seu
depósito através via bancária ou de transferência. Amém? Então, só para dar esse aviso para os irmãos. Antes de começar a nossa palavra de hoje, que eu estou animado para essa palavra, eu gostaria de orar com vocês. E eu gostaria que vocês orassem também por mim. E que nós possamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco. E que nós possamos sair daqui hoje com uma palavra, com algo de Deus. Eu acredito que Deus já tem falado até agora. E nós sabemos que até o final, muitas coisas, muitas respostas Deus vai dar. Querido e bondoso Deus, queremos nos colocar mais uma vez diante da Tua presença para esse momento tão sublime, que é o momento da Tua palavra. Momento onde nós podemos trazer, Senhor, não só aquilo que nós temos vivido, passado, a circunstância, mas também podemos encontrar dentro das situações que a Bíblia nos oferece, das lições, dos momentos que dentro da palavra de Deus tem, para que nós possamos também aprender com as situações, aprender com a atuação do Teu Santo Espírito, para que o Senhor traga à nossa mente e também, Deus, para que nós possamos colocar isso no nosso coração. Colocando no nosso coração, Senhor, nós sabemos que isso, Senhor, fica ali plantado e o Teu Espírito vai trabalhando em nós para que possamos utilizar destas ferramentas e lições tão lindas, que não servem somente para nós, mas servem para os nossos filhos, servem para as próximas gerações. E que tempo difícil nós vivemos, Senhor. Tempo que já vivíamos difícil por causa de tantas coisas que têm acontecido no mundo, mas também porque hoje nós passamos por uma situação complicada. Mas nós sabemos que o Senhor tem olhado, o Senhor tem cuidado e o Senhor tem falado conosco. Por isso, nessa hora, nós entregamos esse tempo. E eu te peço, Deus, que o Senhor fale através da minha vida. Que eu possa, Senhor, me colocar nas Tuas mãos. E que a Tua presença e o Teu Santo Espírito venha e flua sobre a minha vida, Senhor. E que eu possa falar da Tua palavra, Deus. E que tanto aqueles que aqui estão ouvindo essa palavra, mas aqueles que estão talvez ouvindo em casa, ou que vão ouvir ainda, possam ser abençoados. E que nós possamos, Senhor, no nome de Jesus, sair daqui diferentes do que nós entramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Esse ano de 2020, ele começou, eu acredito, eu posso dizer por mim, um ano de muita expectativa. Eu não só virei a década, mas eu virei falando, puxa, esse ano vai ser um ano diferente. Esse ano, eu acredito que para todos nós sempre quando viramos o ano, essa é talvez uma linguagem de praxe que a gente tem. Mas para nós cristãos, a gente coloca isso não só no nosso dia a dia, ou na nossa convivência, ou no nosso momento, ou nas nossas ideias, mas a gente coloca diante de Deus. E mesmo almejando que fosse um ano diferente, está sendo um ano diferente, talvez não da forma como nós esperávamos, mas quando viramos essa década, algo inesperado acontece, que é este vírus que eu lembro quando eu era bem pequenininho, usava-se o termo seguinte, lembra quando falava aquilo lá que veio lá da Conchinchina, realmente algo que veio lá da Conchinchina, lá da China, chega e strike na nossa vida e entra na nossa vida, e hoje tudo muda, até o mundo muda, a circunstância muda. Eu acredito que de uma forma, seja muito ou seja pouco, a gente acaba sendo afetado, não só nessa questão de distância. Alguns acabam sendo afetados financeiramente, outros acabam sendo afetados emocionalmente, e o mundo inteiro vive essa situação. E eu não sei se você lembra, mas quando nós iniciamos, nós tivemos apenas, esse ano, você sabe quantos cultos nós tivemos? 10 cultos presenciais, quando inicia o ano de 2020. Hoje é o 11º culto presencial que a gente está tendo. E que mês que nós estamos? Nós estamos em setembro, no 9º mês do ano. Dia 14/3 de 2020 foi o nosso último culto presencial. A última vez que nós estivemos aqui, que eu conversei com a igreja, que nós falamos e achamos melhor que era melhor a gente
esperar um pouco, e eu tinha isso na minha mente, esperar um pouco. Eu acho que isso logo vai resolver. Então no dia 14/3, eu acredito que se o Neto puder colocar a primeira foto, esse foi no dia 21/3, nosso primeiro culto online. E eu confesso para vocês, meus irmãos, que o dia que eu cheguei aqui para fazer esse culto, eu não imaginava na minha cabeça, nem passava pela minha cabeça, que iríamos ficar 6 meses, mais de 6 meses fora. E eu acredito que qualquer um de nós, se perguntasse, nós não falaríamos que a gente iria voltar praticamente hoje, no final do ano. Porque passou o mês de abril, mês de maio, eu estava falando assim, talvez nós vamos voltar. Passou o mês de junho, acho que vamos voltar. Passou o mês de julho, acho que o mês de julho abre. Quando chegou no mês de julho, eu falei, com certeza, metade de agosto abre. Mas aí o mês de agosto passa e chegamos no final do mês de setembro e é quando nós estamos abrindo. E dessa mesma forma, muitas pessoas estão abrindo seus comércios, muitas pessoas estão começando a dar o pontapé com as vidas. As crianças, os adolescentes, os jovens começaram a vida deles agora na escola. Quando que na nossa mente a gente pararia para pensar que isso poderia estar acontecendo? Então foram 6 meses, eu fiz as contas, mais 5 dias, 188 dias sem culto. Tivemos 26 cultos online. E eu comecei a fazer algumas reflexões em tudo que eu parava e pensava. Por exemplo, eu às vezes ficava preocupado se não fosse para acontecer um culto. Eu ficava preocupado se não fosse para ter uma cantina. Não vai ter, quem é que vai fazer a cantina? Lembra que a gente ficava tão preocupado com essas coisas? Nós estamos 6 meses fora. Nós estamos 6 meses longe desse lugar. E a nossa vida teve que dar um jeito, a gente teve que se adaptar, a gente teve que fazer culto online, eu tive que me adaptar a pregar por detrás de uma câmera, os irmãos tiveram que se adaptar de mandar louvores para que pudéssemos fazer os nossos cultos online. Eu tive que me adaptar a fazer uma cantata por semana, porque para mim fazer um culto online é uma cantata por semana. O Neto teve que se desdobrar para me ajudar, e Deus abençoe a vida do Neto, porque foi ao ar 26 cultos, e com uma qualidade boa, e com um trabalho que nós podemos hoje até falar. Muitas pessoas estão nos acompanhando pela internet, porque gostaram do estilo, da forma, e hoje acompanham o nosso culto, e hoje então nós retornamos, mas faltam apenas 14 semanas e o ano termina novamente. Então, não sabemos o que virá por mais 14 semanas, porque já se fala novamente um possível lockdown, já se fala novamente de fechar as coisas 10 da noite, 9 da noite, ou não tão agressivo, mas a grande realidade é que isso acontece. Eu lembro, acho que o primeiro culto, se o Neto puder colocar outro, não sei se ele já colocou, foi o primeiro culto que eu fiz em casa. Irmãos, era uma adaptação. Eu vinha na igreja, faltava uma coisa, levava, faltava outra, levava de novo. Todos nós, de certa forma, eu tive que me adaptar a fazer isso em casa. Mas todos nós estamos tendo que nos adaptar a essa situação e buscar uma forma de seguirmos em frente. Agora, as perguntas que a gente faz é: para onde é que a gente vai nessa situação toda? O que o futuro nos reserva? Você talvez parou para pensar. Ou o que vai acontecer? Porque muitas coisas mudam, mas elas não mudam no passo que a gente espera. Agora, eu gostaria que você visse essa picture que eu tirei no ano passado, da sacada de casa num dia tão bonito, e essa pintura eu queria que você visse. E eu queria que você, ao olhar para essa figura, então agora você vai me ajudar, nós vamos fazer o culto juntos, ok? Ao olhar para essa foto, ou essa figura que está aqui, eu queria que você me dissesse
Primeiro, presta atenção que eu vou te falar. Qual o livro da Bíblia, não estou falando livro e capítulo, mas qual o livro da Bíblia que te vem em mente? E vem vários, hein? Mas qual é o que vem mais? Alguém pode me dizer? Qual o livro? Livro de Salmos. Alguém tem mais algum livro que poderia dizer? Porque o que você vê ali? O que você vê? Encontrando abrigo. A gente vê passarinho, a gente vê a igreja, a gente vê o desejo de estar na igreja. Eu acredito que todo mundo, de certa forma, sentiu esse desejo de estar na igreja, de estar na casa de Deus. E é interessante, no livro de Salmos, quando a gente vê, por exemplo, esse livro de Salmos, o livro de Salmos não tem só do passarinho que fala ali para a igreja, mas existem vários versículos que falam, e o Marcos falou um hoje, que é o Salmo de número 122, 1 e 2, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os passarinhos estão felizes. Esses estavam felizes, todos os dias em cima do telhado. Ou outro salmo que nós temos, que é o Salmo de número 23, 6, o versículo 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou o Salmo de número 27, que diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Ou do Salmo, que é muito conhecido, 69, 9, que diz: pois o zelo pela sua casa me consumiu. Ou nós temos um outro salmo, que é o Salmo de número 42, que diz: me lembro destas coisas, dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava a procissão à casa de Deus, em gritos de alegria, louvor, multidão em festa. E hoje o que a gente esperava, quando nós voltássemos a fazer o nosso culto, acho que foi até a Elani que falou, podemos fazer uma grande festa. Podemos estar todo mundo junto, podemos estar todo mundo um abraçando o outro, mas isso não nos é possível, bem que a gente queria. Mas a situação ela é diferente. E no livro de Salmos, ele é bem interessante, porque à medida que a gente vai entrando, por exemplo, nós vamos ver que eles são poéticos. Nós temos ali é um livro profético. Nós vemos que Salmo, eles têm as suas canções, poesias. É um livro de oração, o livro dos Salmos. Ele é um livro, e aqui eu acredito que para mim o livro dos Salmos ele é mais espetacular. Ele é um livro cru. Em que sentido? Porque o livro, ele mostra exatamente como o ser humano é, em sua essência e no seu jeito de ser. Quando você lê o Salmo, você não precisa de muita explicação, é bom se explicar, mas você logo, quando vê o Salmo, você se identifica, porque ele trata do lado emocional, trata das mais profundas expressões de alegria, de tristeza, trata de esperança, trata de frustrações, trata da paz. Mas no livro de Salmos também você vê a raiva, trata da vingança, trata da justiça, do desejo íntimo, da felicidade, das saudades, trata do desespero e das mais profundas expressões de louvor do ser humano. No Salmo, você vai, por exemplo, para o Salmo de número 51, você vê Davi se derramando na presença de Deus porque ele pecou. E ali ele pede: Senhor, por favor, não lances-me fora da tua presença, não retires de mim o seu Santo Espírito, Senhor. Ele se derrama na presença de Deus e clama para o Senhor: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ou pessoas que estão passando por situação difícil, Salmo 137, que estão sendo levados como cativos para a Babilônia, e ali o coração deles estão entre a cruz e o punhal, e vem os babilônicos e falam assim: ei, por que vocês não cantam canções alegres, para que nós possamos então ouvir as canções que vocês
cantavam em Jerusalém, em Sião, cante para nós. E aí os israelitas falam assim: mas o que é que vocês estão querendo? Que povinho mais sem vergonha! Eu me lembro de Jerusalém, Senhor, eu perco o braço, minha língua se cola no céu da boca, mas eu me lembro de Jerusalém. E aí ele, na sua expressão de maior raiva, porque eles estavam sendo levados cativo e os seus inimigos falam: canta canções alegres. Eles falam: quem dera. Feliz é aquele homem que conseguir pegar a cabeça dos menininhos, dos filhinhos dele e tacar na rocha. E aí você fala: meu Jesus, que salmo que é esse? Esse é o Salmo. Os salmos são crus, os salmos são impactantes, os salmos eles expressam o maior sentimento da vida do ser humano, e é exatamente isso que Deus busca de nós, que a gente se derrame diante de Deus e expresse mais profundo do nosso ser, porque Deus não quer hipócrita, Deus quer pessoas verdadeiras. Martinho Lutero ele diz o seguinte, ele chega a dizer que os salmos são a Bíblia em miniatura. Nos Salmos nós conseguimos olhar para o coração de cada santo em Cristo Jesus. Calvino, ele diz, costumo definir este livro como uma anatomia de todas as partes da alma, porque não há sentimento no ser humano que não esteja ali representado como num espelho. Eu me vejo. Diria que o Espírito Santo colocou ali ao vivo e a cores todas as dores, todas as tristezas, todos os temores, todas as dúvidas, todas as esperanças, todas as preocupações, todas as perplexidades e até todas as mais confusas emoções que agitam habitualmente o espírito do ser humano. E nós temos trabalhado esta questão do que? Da oração, desse pedido a Deus, e é exatamente isso que Deus exige de nós, que nós sejamos verdadeiros diante dEle, e fale: Senhor, olha aqui o meu coração. David Paulson, que morreu agora recentemente, ele costuma dizer, uma de suas frases, ele diz, um certo amigo meu disse, que os salmos, muitos desses salmos parecem que tem o meu nome e o meu endereço escrito neles e foram enviados para a minha casa, diretamente para o meu coração, diretamente para a minha residência. E hoje, nesse culto de reabertura depois desse lockdown, 6 meses, eu escolhi um salmo, e é um salmo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e um dos meus favoritos, ao qual eu não vou me aprofundar muito hoje, mas eu quero dar um briefing desse salmo, porque esse salmo é uma oração a Deus, e você sabe qual salmo que é, olhando para essa figura. Qual salmo eu estou falando? Salmo de número, quem arrisca? Quem? Vamos tentar? Alguém sabe que salmo representa isso? Salmo de número, não? 84. Abra a tua Bíblia em Salmo de número 84. Eu acredito que nós aprendemos lições espetaculares de Deus nesse salmo. Na Bíblia Almeida Corrigida, revista corrigida, diz o título desse salmo: Felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Na Bíblia Nova Tradução Linguagem de hoje, o título que o escritor colocou é Saudades da Casa de Deus. Na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, porque são várias versões, e na Nova Almeida Atualizada, Saudades do Templo. E esta é uma oração que expressa a máxima do nosso ser, e esse salmo é como realmente uma oração de se derramar diante de Deus. Eu queria ler com vocês, Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, os átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si.
onde acolha os seus filhotes. E eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em sua casa, louvam-te perpetuamente. E aí vem a palavrinha que eu abri o culto dizendo, Selah. Talvez na sua Bíblia diz isso. Pausa. Em algumas, aleluia. E a gente para refletir o que esse salmista está tentando expressar. E a canção continua. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, preste ouvidos, ó Deus de Jacó. E mais uma vez, Selah. A pausa. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que salmo lindo! Precisa falar muito, só de olhar a gente já entende o que ele quer dizer. A gente já dá jus aos títulos colocados. Agora, o povo de Israel, por 40 anos, eles ficaram em seu êxodo no Egito, e era um povo errante, até que então ele chega à Terra Prometida. E na Terra Prometida eles tinham que fazer 3 festas. E eles faziam mais, mas essas 3 festas, eles iam até essas 3 festas, que era a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa das cabanas. E eles então faziam essas festas porque, independente de onde eles estivessem espalhados para a terra, eles sabiam que eles eram peregrinos e que eles precisavam voltar, e eles tinham um endereço. Lembra do que eu falei? Parece que essa carta tem um endereço com o meu nome. Eles sabiam que eles tinham um endereço onde eles iam adorar a Deus. E é interessante porque alguns pastores, eles falam assim, a gente não precisa nem de muito pano de fundo ou do contexto para entender. Mas eu gosto de me aprofundar, eu gosto de tirar algumas lições e possibilidades. Porque nós estamos falando de Salmos, escrito praticamente num período de 1000 anos. Vai lá desde Moisés, que tem Salmo de Moisés, até no século V antes de Cristo, pós-exílio babilônico. E a gente começa a olhar para todos esses textos e a gente vê que Deus estava operando. E pode ser uma possibilidade, e eu amei as possibilidades que podem ter sido escritas esse Salmo. E para mim, entender as possibilidades que chegamos a uma conclusão independente delas, faz toda a diferença, assim como eu expliquei para vocês, quando eles chegam e falam, eu queria atacar a cabeça na pedra, que infeliz é o homem que fizer isso para aqueles meus inimigos. Por quê? Porque eles estavam com raiva, indo para a Babilônia, e estão falando de levar cativo, separar famílias muitas vezes, e é difícil. Então, quando nós entendemos esse contexto, por exemplo, de quando foi escrito esse salmo, e hoje eu quero me pegar nisso, antes de entrar nessa lição tão linda de oração que esse salmista ele faz, esse desejo dele, que tem tudo a ver conosco hoje. Talvez você fale, mas, poxa, hoje no templo não tem sacrifício, hoje no templo não tem isso. Não, mas existe as lições, existe o significado que continua existindo em muitos aspectos, mas esse significado está em nós. Quem é templo do Espírito Santo aqui hoje? Todos nós somos templos do Espírito Santo, que se reúne dentro de um local onde nós aprendemos a palavra de Deus. E é interessante que quando a gente entra para entender qual poderia ser, em que situação esse salmo ele foi elaborado, esse é um salmo atribuído aos filhos de Corá. Alguns atribuem que foi feito por eles, outros atribuem que foi dado a eles. Talvez Davi ele pode ter compilado esses salmos e entregue. Alguns acreditam que Davi foi quem fez. Grandes nomes de estudiosos bíblicos, eles acreditam até que Davi, porque esse salmo ele tem lances ali que você fala, puxa, só pode Davi ter escrito esse salmo. Mas existem outras situações interessantes. Por exemplo, o próprio Davi,
Nós abrimos o culto falando da situação de Davi com Absalão. Seu filho toma, usurpa o reinado. E qual é o desejo de Davi? Eu queria estar no meu reino, eu queria estar em Jerusalém. E eu queria estar onde? Adorando a Deus. No tempo de Davi, sempre no tabernáculo, né? Na época de Davi. Mas Davi, ele sempre tinha esse desejo de construir o templo. Quem constrói é Salomão, o filho dele. Mas o desejo dele de estar no tabernáculo, Davi sempre tinha. Talvez Davi aqui está falando, puxa, eu queria estar no tabernáculo, mas eu não estou podendo agora. Ou outra que também colocam, por exemplo, quando Salomão, ele morre, e nós temos ali a questão de Jeroboão e Roboão. Roboão é o filho de Salomão. E Jeroboão não é nenhum israelita. Ele acaba usurpando então 10 tribos e divide o reino de Israel em 2. É quando o reino se divide. Então o reino norte e o reino sul. No reino sul fica Roboão, filho de Salomão, com apenas duas tribos. E dessas 2 tribos, então, Roboão fica e Jeroboão leva 10 tribos para cima. Só que Jeroboão, ele pensa o seguinte, ele olha assim, se o povo for adorar a Deus em Jerusalém, porque o israelita quer adorar a Deus aonde? Jerusalém. Se esse povo for adorar a Deus em Jerusalém, eles vão ficar lá, vão começar a se misturar com a tribo das 2 tribos de Benjamim, vão ficar lá e não vão querer mais então voltar, e aí fica Judá e Benjamim, e aí vou perder. Então o que ele faz? Ele constrói 2 altares, um em Dan e outro em Betel, no reino norte, que é o reino que se divide depois da morte de Salomão. E ele ali põe 2 bezerros de ouro, faz toda uma organização, coloca sacerdotes, para que o povo não tivesse que ir para onde? Para Jerusalém adorar, adora ali, adora lá em cima, adora mesmo lá no reino norte, não precisa descer lá para Jerusalém para adorar. E talvez nessa possibilidade, o salmista fala assim, puxa vida, eu queria era estar aí em Jerusalém, eu não quero esses 2 bezerros fajutos. Porque o desejo do coração de muitos desses israelitas era adorar onde? Em Jerusalém. Eu queria estar aonde? Na casa de Deus. Eu queria adorar onde? Na casa de Deus. Uma outra situação pode ser a situação, por exemplo, que está descrita lá em Esdras. Quando Esdras ele então recebe do rei Ciro algumas materiais para eles poderem o quê? Reconstruir o templo. O templo de Salomão então cai, anos depois, o povo é levado para o exílio, pode até ser dentro do exílio, eles queriam voltar para adorar no templo, e eles não estavam podendo adorar no templo mais, e eles são levados. Como é que esses homens se sentem? Agora presta atenção em Esdras, que mostra qual era o real desejo do coração desses homens. Para mim, demonstra o amor que eles tinham por estar na casa de Deus, porque eles sabiam que na casa de Deus, naquela época, você sabe, o Santo dos Santos era onde tinha a Arca da Aliança, e era onde o quê? A presença de Deus estava lá. No lugar santo era onde tinha o incenso e a oração. No lugar, nos átrios, era onde era feito sacrifício, onde tinha a purificação. E quando você olha para todo esse contexto, você vê que eles sabem que a presença de Deus está lá. Eles viram isso em Moisés, eles viram isso em Davi, eles viram isso na época de Salomão, quando o templo foi construído. E eles agora falam, poxa, a gente queria esse templo onde a presença de Deus estava lá. E olha que interessante, para mostrar a expressão do coração, de quanto era importante. Nós não estamos falando aqui, eu quero ir na igreja, eu quero ir no templo. Não, eu quero ir porque é o meu lugar de viver, é lá que está Deus, eu quero encontrar Deus lá. Em Esdras, quando os alicerces do templo eles estavam para ser colocados, os levitas, então, o que eles fizeram? Os filhos de Asaf com símbolos, eles tomaram os lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito Davi no rei de Israel. Agora, olha, presta atenção. Com louvor e ação de graças, eles cantaram responsivamente, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo. Está vendo aqui o cenário? Estão voltando do exílio e vamos lançar o alicerce no templo novamente. Agora, quando segue mais à frente, em Esdras 3, que ele está contando essa história de que eles estão reconstruindo o templo, mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes das famílias das pessoas mais velhas tinham visto no templo antigo
que eles tinham visto a suntuosidade do templo de Salomão, eles começavam a gritar então com voz alta quando ouviram que o lançamento dos alicerces foi colocado. E aí então, muitos gritavam e outros muitos gritavam de alegria. Mais ou menos assim, os novos, que nunca tinham visto o templo, que nasceram na Babilônia, eles ficam felizes porque está lançando o templo, nós vamos poder ver a presença de Deus, vamos poder fazer isso que tinham falado para nós tanto tempo. Deus está ali, Deus está lá, Deus é lá que Deus está. Os mais velhos falavam, esse templo é michuruca, esse templo é feito com o restolho do que o rei está dando, não é o templo de Salomão. E aqui o versículo termina dizendo o seguinte: não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. O desejo deles pelo templo, pelo tabernáculo, pela casa de Deus, que para eles eram onde eles adoravam a Deus, era tão grande que os mais velhos choravam. Não é isso que eu quero, e o mais novo, eu quero isso. E não se distinguia o choro de lamento do choro de alegria. Agora, seja qual for, vendo aqui o desejo e o ímpeto desses homens no coração, seja qual for o contexto, uma coisa fica muito clara em qualquer uma dessas situações. Por que esse salmista escreve esse salmo e ele tem esse desejo de estar na casa de Deus? Porque ele estava sendo privado de estar na casa de Deus. Por muito tempo ele não tinha a oportunidade de estar na casa de Deus. Pode até ser que ele só pudesse ir em uma das festas entre as três, ser até mais simples do que tudo isso. Ou ele não pudesse ir em nenhuma das festas porque ele não tinha condições financeiras. E ele fala, puxa Deus, como ele diz, não é? Em um dos versos ele diz, puxa, vale um dia. Se eu pudesse ir, talvez, poderia traduzir isso, poderia ser uma festa só, eu podia ir, não precisava ir nas três, Senhor, mas se fosse uma, valia a pena para mim. E seja qual for, nós colocamos e entendemos uma lição, como eu já disse, o templo hoje, o tabernáculo hoje para nós, ou como você quiser chamar isso, a igreja hoje para nós, ela tem um significado hoje diferente, maravilhoso para nós, porque hoje nesse local a gente tem a oportunidade de se reunir como o corpo de Cristo. Nesse local, pessoas que o Espírito Santo de Deus habita, são conduzidas no conhecimento da palavra, no crescimento do Evangelho. E Spurgeon, ele faz um comentário maravilhoso, ele tem vários estudos sobre o Salmo, e ele diz o seguinte: este Salmo bem merecia ser confiado ao mais nobre dos filhos da enologia. Nenhuma música poderia ser mais doce ou terna em seu tema, ou delicada demais ao som para se comparar à beleza dessa linguagem, ou mais doce do que a alegria de primeiros vinhos nos lagares. Se você olhar na tua Bíblia, se ela estiver ali, você vai ver gitit, que quer dizer lagares, ou gate, talvez, dizem que é gate. Ali quer dizer a prensa. E para quem é músico, sabe que qualquer barulho, qualquer som, se torna uma sinfonia. Eu falei para a Bequinha, quando a Bequinha estava fazendo que ela estava tocando em casa, eu falei para a Beca e para a Ari. A Beca pega aí uma panela, foi ou não foi, Beca? Pega uma madeira, pega qualquer coisa e faz um som. E a Ariana toca e ela louva, não tem bateria lá, mas ela usa o que ela tem para fazer. Para quem é músico, talvez o barulho de uma prensa te faça entender o gemido de alguma coisa, um tom de alguma coisa, uma história de alguma coisa, uma ideia para alguma coisa, e prensar o vinho simplesmente já te transforma. É tempo de alegria, é tempo de renovo, é tempo em que nós vamos poder nos alegrar, porque é o início da safra do vinho ou do azeite, porque eles iam para as prensas. Então esse hino, é hino dos lagares. Então, essa melodia, ela é entregue nessa situação. E é interessante que Spurgeon, ele continua assim: e se o Salmo 23, você
Você conhece o Salmo 23? É o mais popular. O 103, o mais alegre. O 119, o mais profundamente espiritual. O 51, o mais sentimental, porque fala de Davi confessando o seu pecado. O Salmo 84, com certeza, é um dos mais doces salmos de paz. Peregrinações ao tabernáculo eram um traço distintivo do povo judaico. Para nós, ele exala perfume davídico, porque ele acreditava que foi Davi que escreveu, Spurgeon não acreditava. Cheira a urzes, que eram plantas dos montes, e aos lugares solitários e desérticos, aonde o rei Davi, que eu já expliquei isso, ele ficava alojado em muitas das suas fugas, durante as suas muitas guerras. Este salmo então irradia um brilho suave, ao qual merece ser chamado, Salmo 84, ele dá o título, a pérola dos salmos. Que lições importantes então nós tiramos hoje nesse nosso primeiro culto em que nós voltamos? Que lições importantes você tira? Para nós, de todas as épocas, esse salmo, ele não é só porque o salmista fez há 2000 e tralalá, ou 3000 anos atrás. Mas esse salmo, para mim, ele exala, ele ecoa o prazer de alguém de estar na casa de Deus. Ele se encaixa perfeitamente para nós hoje, respeitando-se o tempo que nós vivemos hoje, onde a gente não faz sacrifício. Nós vamos ver isso semana que vem. Que lição linda! Qual é a finalidade disso aqui? Qual é a finalidade da onde a gente escuta assim, mas eu não preciso de igreja, a gente tem o termo desigrejado. Irmãos, você, conta para mim, você se conhece, você que nasceu na igreja, viveu na igreja, você se conhece sem isso aqui? Se eu fosse parar para relembrar na minha vida, quantos nomes, endereços, pessoas eu conheço por causa disso aqui? Hoje eu ocupo o lugar de um pastor por causa disso aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Usa os seus vasos que aqui estão, que tem nome. Estes vasos têm um nome em cada um de vocês, que tem o Espírito Santo de Deus. E aonde o ajuntamento das pessoas que são o templo do Espírito Santo de Deus se reúnem para celebrar a Deus. Quantos nomes eu guardo no coração em que eu falo assim, olha, eu não sei se eu vou te ver em vida, mas uma coisa eu sei, o tempo que você passou pela minha vida eu carrego eterno e eu vou levar para o céu. E nós vamos nos encontrar no nosso templo, porque esse templo, ele simplesmente nos direciona da base para os nossos filhos. É aqui que eu aprendi a palavra de Deus, foi aqui, na casa do Senhor, que Deus consertou a minha vida anos atrás. Porque você fala, não, André sempre foi crentinho, bonitinho. Não. Foi nesse lugar onde uma mensagem de um pastor tocou no meu coração de uma tal forma, que eu nunca mais saí a mesma pessoa. O André que antes era aquele André, ele nunca mais foi aquele André. E mesmo que o André, velho homem, tentasse voltar a ser o que ele era, ele não conseguia mais, porque o Espírito Santo de Deus impactou tanto a vida dele, em uma palavra. Deus mudou a minha história. E Deus usou um vaso dentro da casa do Senhor. O local onde a gente se ajunta para falar das verdades de Deus, para falar da palavra de Deus. E este lugar onde a gente peregrina nessa terra para ir, que tem as suas dificuldades para se chegar ao lar celeste, ou até as residências para ser tocado por Deus, pela sua presença. Este lugar continua falando conosco. Não o templo de alvenaria, mas o local que tem seu endereço, aonde a palavra de Deus é dividida e é falada todos os sábados, aonde por 6 meses nós não tivemos essa oportunidade de falar. E hoje eu quero dizer para vocês, nós somos privilegiados, porque nós temos essa oportunidade de ver. E quanto eu valorizo esse privilégio de estar na casa de Deus. E na semana que vem, eu quero trabalhar 3 coisas que esse salmo fala, e eu acredito que se você guardar isso para você, você vai ver a igreja, você vai ver o reino de Deus de uma forma diferente. Porque exatamente isso me impactou na minha vida. Porque o salmista aqui, que é o peregrino da vida,
ele faz 3 afirmações nesse salmo. A primeira afirmação: meu deleite e satisfação está em Deus, que é o versículo 1 ao versículo 4. Segundo, a minha força está no Senhor, do versículo 5 ao 8. Em terceiro, a minha confiança está no Senhor, do verso 9 ao verso 12. E eu digo para você, que tem esse lugar como seu endereço, welcome home. Welcome home. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo para aproveitar esse tempo e que Deus possa falar com você. E eu termino dizendo uma frase de Warren Wiersbe, que essa semana essa frase falou comigo todos os dias. Eu não me cansei de meditar nessa frase. E Warren Wiersbe, fazendo seus comentários sobre o Salmo 84, ele diz o seguinte: um vagabundo não tem casa. Um fugitivo está fugindo da casa. Um estranho está longe da casa. Mas um peregrino está voltando para casa. E esse peregrino que volta para casa, volta buscando o seu lar celeste. E eu queria terminar essa pregação hoje, sem muito ensaio, nada. Quero tocar um hino de uma canção que eu aprendi em 1980, 80 e pouco, que fala exatamente sobre este salmo. Eu vou tentar cantar ela aqui, faz muito tempo que eu não canto, mas eu queria que você, eu não sei, tem como colocar a letra ali para mim, essa música, que fala sobre este salmo. E eu queria que você se colocasse de pé. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, dos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Cante comigo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
Fecha os teus olhos. Quero te agradecer, Senhor, porque nós temos uma oportunidade, Senhor, de estar nos reunindo como corpo de Cristo, Senhor, nesta terra, mas olhando para o nosso lar celeste. Deus. Sabemos, Deus, que muitas pessoas, Deus, deste mundo hoje, almejam por esta oportunidade e não estão podendo ter. Alguns lugares, Senhor, estão reduzidos a 1/4, Senhor, do número de membros da sua igreja. Outros lugares estão impedidos por causa do índice, Senhor, de contaminação. E nós aqui, Senhor, hoje nos reunimos sem saber se amanhã nós podemos, Senhor, fazer isso. Agora a minha pergunta, Senhor, será que no nosso coração isso dói? Será que no nosso coração esse desejo de falar, puxa, eu queria estar na casa de Deus, adorando com os meus irmãos, porque aquilo que é importante para mim me faz falta, aquilo que é importante para mim dói quando eu não vejo, dói quando eu não faço parte, dói quando eu não posso estar presente. E o que eu quero hoje, eu quero falar assim contigo, traz, Deus, um incômodo no nosso coração através do seu Espírito Santo, Deus, para que nós possamos valorizar estes momentos, onde os nossos filhos eles aprendem quem eles são, onde os nossos filhos eles aprendem lições importantes para onde eles vão, onde os nossos filhos eles aprendem lições que vão ajudar na caminhada neste mundo que confia muito naquilo que se tem. E neste lugar a gente aprende que aquilo que nós temos é Deus, que aquilo que nós temos é o Senhor. Por isso eu peço, Deus, nos ajuda a entender, não nos deixa perder este foco, enquanto for o tempo que o Senhor nos proporcionar para estarmos aqui, seja por esses 14 cultos que a gente pode ter até o final do ano, ou seja, talvez por alguns mais. Eu quero te pedir, Senhor, olha por nós, Deus, veja o desejo desses peregrinos, veja o desejo destes homens e mulheres de Deus que querem estar na Tua presença. Pai, nos ajuda a voltar, Senhor, a ter o tempo que a gente tinha antes, Deus. Nos ajuda a voltarmos, Deus, a ter uma normalidade da qual a gente tinha antes, Deus. Mas nos ajuda a aprender as lições nestes tempos de adversidades, Deus, que são grandes riquezas para nós, Deus, porque são nesses tempos de adversidades que nós dobramos os nossos joelhos, quando a corda, Senhor, ela aperta, quando o cinto também aperta, Senhor. É que muitas vezes nós temos a tendência de correr para o Senhor, Deus. Mas nos ajuda a entender realmente o propósito da nossa oração, assim como nós lemos no primeiro Salmo, no Salmo 4, Senhor, para que nós possamos nos achegar ao Senhor da forma correta. Porque o Senhor é um Deus que zela por nós, que cuida de nós, cuida dos seus filhos, e que nós possamos fazer as nossas orações, ter os nossos corações formados em Ti, para que aprendamos, Senhor, a nos deleitar na Tua presença, a confiar na Tua força, que esse salmista diz isso no Salmo 84, e ter a confiança plena de que Tu és Deus, independente da situação. Eu estendo a minha oração, Senhor, às pessoas que passam por necessidade, que nos assistem e que passam por momentos difíceis. Talvez estão com as suas empresas no limite, ou não sabem o que vão fazer se de repente vier esse segundo lockdown. O que a gente escuta é, se vier um segundo lockdown, é o golpe de misericórdia para as empresas que já não estavam bem. Então, Deus, tem misericórdia, Deus. O Teu povo clama por misericórdia, Deus. Pai, a palavra de ordem é misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Senhor, dos países, tem misericórdia das vidas, Deus. Se o vírus quer se manifestar novamente, quer tomar, Deus, dá alguma solução, Senhor. O Senhor é o sol, o Senhor é o escudo, o Senhor dá graça e o Senhor dá glória. Pai, entra, Senhor, com a
tua provisão na tua igreja, Senhor, na nossa consciência de que é necessário, nessa hora, a tua igreja entender que se temos a oportunidade de estar junto, que vamos estar juntos, seja de qualquer forma. Que precisamos, Senhor, unir as nossas orações, confiar em Ti, Senhor, gastar, Senhor, ou ganhar mais tempo durante as nossas semanas falando com o Senhor. Porque quando a gente se depara com uma crise dessa, quando a gente se depara ouvindo as histórias das pessoas, a gente vê o quão frágil a gente é. E a gente entende o quão inseguro a gente é, porque nosso dinheiro muitas vezes não diz muita coisa. Mas que nós possamos confiar nas verdades que a sua palavra diz, que nosso coração se jogue, como os salmistas fizeram, ou seja, muitas vezes pelo bem ou pelo lado errado, Deus, mas eles se jogaram na tua presença, e foi o teu Espírito quem corrigiu, e é o seu Espírito que falou, e é o seu Espírito que tem trabalhado até hoje, Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada vida. Protege, Deus, protege as nossas crianças nas escolas, nos ajuda, Senhor, a entender, e que nós possamos, Deus, realmente colocar o nosso coração em Ti e Te dar graça e glória, Senhor. Amém.